Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Mestre e Margarida, do escritor russo Mikhail Bulgakov, tá? Mas antes de falar sobre esse romance, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor. Bom, o Bulgakov, ele é russo, né? E além dele ser um escritor, ele também foi teatrólogo, ele escreveu várias peças de teatro, foi um intelectual bastante atuante na Rússia, bastante conhecido. A obra mais conhecida do Bulgakov é justamente esse romance aqui, O Mestre e Margarida. Ah, Infelizmente, apesar de ser considerada uma obra importante dentro da literatura, O Mestre e Margarida é um livro pouco conhecido aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, ele é muito cultuado. Inclusive, o Mick Jagger, né, num dos clássicos do Rolling Stones, Sympathy of the Devil, né, faz uma homenagem, faz uma espécie de tributo a esse romance. Além dele, o vocalista da banda Franz Ferdinand também já disse que O Mestre e Margarida é um dos livros favoritos, né, um dos seus livros favoritos. Realmente, O Mestre e Margarida foi um livro que me surpreendeu quando eu li. Né? Eu já sabia que ele era um clássico, que ele era uma obra importante, mas eu nunca tinha pensado que seria uma leitura tão prazerosa e muito divertida. Né? É difícil definir esse livro, porque tudo que você vai falar sobre ele, a impressão que dá é que vai estragar o prazer da leitura. Mas eu vou tentar comentar o que eu acho que é importante sobre ele. Né? O Mestre Margarida é um livro que a gente pode inseri-lo dentro da literatura fantástica. Né? Acontecem vários eventos sobrenaturais que não fazem parte da realidade como a gente costuma ser vista dentro da literatura. Né? É curioso porque o livro, o Bulgakov, ele cria, digamos assim, uma ilusão de real. Né? Tudo é muito. Existe um aspecto muito realista nesse romance, várias descrições sobre como era a sociedade russa na época em que se passa a narrativa. Eu acho que a história deve se passar, acho que no início do século, né, do século XX. Então o Bulgakov, ele reveste esse livro, digamos, com aspectos muito realistas. É interessante porque a atmosfera sobrenatural ela é colocada de uma forma gradativa, né? O autor coloca isso aos poucos. Né? Falar sobre a trama de Mestre e Margarida é um pouco complicado, mas eu vou tentar. O romance começa através. A gente tem o personagem principal, que é um escritor. Né? Eu não lembro o nome dele, ele tem um nome estranho. Inclusive, um dos personagens do romance se chama Mikhail também, mas eu não sei se é ele. Enfim, o romance começa, né, são dois escritores que estão conversando e tal. De repente, eles têm um encontro com uma figura misteriosa. E a partir daí eles têm um diálogo muito inusitado, muito estranho. E um deles, acaba acontecendo uma situação com um deles que eu não vou revelar qual é, mas ela é bastante inusitada, ela te pega completamente de surpresa. Você não imagina que isso vai acontecer logo de cara no livro. Né? Basicamente, O Mestre e Margarida são três narrativas três subtramas que correm paralelas. Né? Uma delas é justamente sobre esse escritor, que é o protagonista. Ele vai passar por situações muito inusitadas, até mesmo bastante bizarras. E o que me chamou bastante a atenção desse romance é que, apesar de ele ser uma obra de literatura fantástica, ele estabelece um diálogo intertextual com a Bíblia. É isso mesmo, tá? Tem uma subtrama dele que relata justamente os últimos momentos que antecedem a crucificação de Jesus Cristo. Né? Literalmente, O Mestre e a Margarida é o que a gente pode chamar de uma salada russa,
Para vocês terem ideia, um dos personagens que se destacam nele é Pôncio Pilatos, né? Ou seja, a pessoa responsável por ter condenado Cristo à cruz, né? Além disso, o romance me chamou muito a atenção pelos seus elementos góticos, né? Nós temos uma figura que ela é um misto de bruxa com vampiro, nós temos um mágico, né? Que ele faz lembrar Mefistófeles, né? Aquele personagem do romance Fausto do Goethe, né? Ele é uma figura. Você lendo o romance, você vai entender quem ele é e é justamente a identidade dele que aparece em Sympathy of the Devil, né? Mas é uma figura bastante inusitada. O Bulgakov dá uma outra configuração a essa figura bastante conhecida, o que me deixou bastante surpreso, porque ele é irônico, ele é debochado, ele é bem-humorado, ele não é aquilo que a gente costuma ver em filmes, em outros romances, né? Além disso, o Mestre e Margarida também pode ser compreendido como um exercício bastante sofisticado de metaficção, né? Ou metalinguagem, porque um dos principais personagens é um escritor que ele vai entrar em crise, né? E de certa forma, o Bulgakov ele fala da dificuldade da criação literária, né? Às vezes um escritor, quando ele está desenvolvendo um romance ou alguma outra obra, ele realmente parece que vai entrar em parafuso com relação a isso, né? E o Bulgakov ele descreve muito bem todo esse processo, toda essa situação, né? Existem sequências de Mestre e Margarida que são incríveis, são assim sensacionais, né? Eu diria até que alguns escritores conhecidos, tais como Neil Gaiman, podem ter sido muito influenciados por ela, né? Tem uma sequência aqui que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ela para não estragar a leitura, que vai acontecer num lugar assim bastante sinistro, num lugar bastante assustador, né? Onde os personagens que são muito inusitados, eles começam a dançar. Isso me lembrou de certa forma o Thriller do Michael Jackson. Eu não vou assim comentar muito sobre isso, mas é sensacional essa passagem do romance. É incrível a descrição do Bulgakov, né? Fascinante, muito interessante mesmo, né? Então, Mestre e Margarida é uma obra que está inserida na literatura fantástica. E apesar de ela não ser conhecida, ela vale a pena ser lida. Ela tem uma leitura fluida, o Bulgakov não utiliza palavras muito complicadas e assim ele cria situações assim muito engraçadas, inusitadas, até com certas pitadas de surrealismo, né? Então fica aqui registrado meu comentário sobre o Mestre e Margarida, uma leitura obrigatória para quem gosta de literatura fantástica. Tá certo? Então, até mais com outras